Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Lucas, professor de matemática, e neste vídeo de hoje eu desejo resolver a prova do período 2024.1, turno manhã, a prova de cálculo diferencial integral número 1 da UFCG, tá certo? Essa prova continha, na verdade, 4 questões envolvendo temas de L'Hopital, construção de gráficos e integrais, tanto integrais indefinidas, como também uma aplicação de integrais definidas no cálculo de área, certo? Então, a primeira questão da nossa prova, ela inclusive valia 2 pontos, e ela pedia que você encontrasse o valor de cada um dos seguintes limites que eu vou apresentar para vocês aqui, ó. No item A, aparecia o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao quadrado menos 1. Eu quero convidar você a observar que, caso você substitua x por 1, nós vamos ter aqui um pequeno problema. Vamos ver juntos, ó. Note que 1 ao quadrado mais 1 menos 2 dá exatamente 0. E 1 ao quadrado menos 1 também dá 0. Ou seja, nós vamos ter aqui 0 no denominador e 0 no denominador, né? Isto é, ao substituir x por 1, teremos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. É isso que nós vamos ter aqui, olhando para esse item A. E aí o que é que a gente sabe, né? Esse tipo de indeterminação nos permite utilizar a famosa regra de L'Hopital. Então é isso que eu vou utilizar aqui agora, né? Daí, por L'Hopital, o que é que nós vamos ter aqui agora? Esse limite que nós temos ali em cima, ele vai ser a mesma coisa que o limite quando x tende a 1, você derivando o numerador e derivando aqui o denominador também, tá certo? Então vai aparecer assim, ó, 2x mais 1 sobre 2x. E aí notem que agora não vai dar uma determinação, então a gente pode calcular naturalmente como a gente já conhece. Então vai ficar o seguinte, né? Isso aqui vai dar igual a 2 vezes 1 mais 1, sobre 2 que multiplica 1, então eu vou ter aqui 3 sobre 2, que é o limite desejado. Lembrando que eu usei L'Hopital exatamente aqui agora, nessa igualdade que eu estou demarcando aqui para vocês. No item B, essa mesma prova pedia para que a gente calculasse o limite quando x tende a infinito, de x elevado a 4 sobre e elevado a 2x. E como é que a gente deve então fazer esse caso aqui? Preste bem atenção. Para calcular esse tipo de limite, a gente vai ter que analisar o que é que vai acontecer quando x tende a infinito, tanto no nosso numerador quanto no nosso denominador, né? Então, note que, primeiro, o limite do numerador, que é x elevado a 4, quando x é para infinito, também dá infinito. E também o limite de e elevado a 2x, quando x tende a infinito, também vai dar infinito. Basta você lembrar um pouco, como é que funciona aqui a dinâmica do gráfico da função exponencial. Ela vai ter esse desenhozinho que eu estou colocando aqui para vocês. Então, conforme a minha função vai assumindo valores maiores para o x, veja que o y também está subindo. Então, isso aqui realmente vai acontecer. Então, nós temos o seguinte, Daí, obtemos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. É isso que nós vamos ter aqui. E essa determinação também nos permitirá utilizar aí a regra de L'Hopital, Então, logo, por L'Hopital, eu tenho que esse limite que nós até então estávamos trabalhando aqui vai ser quem?
Limite quando x é para infinito de 4x ao cubo sobre a derivada de e elevado a 2x, usando a regra da cadeia, vai aparecer também aqui, ó, 2e elevado a 2x. Esse 2 aparece porque eu tenho que derivar aí também o nosso expoente. Mas, pessoal, não vou escrever a mesma coisa novamente, mas se você observar bem, vai acontecer a mesma coisa de novo. O numerador está indo para infinito, o denominador também. E lembrando, né, eu posso simplificar isso daqui, ó. Aqui eu usei L'Hopital, e agora é só uma mera simplificação. Eu posso dividir o 4 pelo 2, de onde eu vou obter assim, né? 2x ao cubo sobre e elevado a 2x. Como eu vou ter a mesma determinação de antes, eu posso aplicar L'Hopital novamente. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Limite quando x é para infinito, a derivada de 2x ao cubo vai ser 6x ao quadrado. E aqui, ó, 2 elevado a 2x. Derivando novamente, numerador e denominador, nós vamos ter aqui, ó, 12x sobre 4 elevado a 2x. Eu vou simplificar de novo, só por questão de facilidade, né? Vai aparecer aqui 12 dividido por 4 dá 3, então 3x elevado a 2x. E agora, aplicando o L'Hopital novamente, porque vai aparecer a mesma determinação, eu vou ter 3 sobre 2e elevado a 2x. Agora, o numerador nosso, ele tem um limite que não é o infinito, né? É 3. Então, como o denominador está indo para infinito, isso aqui dá igual a 0. E onde foi que eu apliquei L'Hopital? Só para ficar claro, né? A gente aplicou L'Hopital nessa igualdade, depois também nessa igualdade, e depois para chegar nesta igualdade que está aqui. Então, aplicamos L'Hopital aqui, ó, 4 vezes, para que a gente possa observar que, de fato, determinados tipos de questões podem aparecer assim. Depois vamos para a questão número 2 dessa prova. Nessa daqui, era nos dada a seguinte função. F de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x menos 1. Então, preste atenção que a função que era dada, deixa eu ver se não vai ficar aqui na frente, ótimo. A função era exatamente essa que está apresentando isso aqui para a gente. E aí, era pedindo tudo aquilo que a gente já conhece, né? Intervalos onde a função é crescente ou decrescente, pontos máximos e mínimos, intervalos onde é côncavo para baixo e para cima, pontos de inflexão e o gráfico. Então, a primeira coisa que eu sempre vou dizer aos meus alunos é que você tem que tentar fazer o seguinte, calcular a primeira e a segunda derivada, porque é isso que você vai usar, né? Então, ó, vamos colocar o seguinte aqui. Inicialmente, calculemos f' e f duas linhas. Então, vamos lá. Quem vai ser f' de x? 3x ao quadrado menos 12x mais 9. E f duas linhas de x, 6x menos 12. Aqui estão as nossas duas derivadas. Ok? E aí, o que é que vai acontecer? Uma vez que eu tenho essas derivadas aqui aparecendo, agora, para a gente determinar primeiramente, né, os intervalos onde a função é crescente ou decrescente, é natural que a gente dê uma rápida olhada na dinâmica dos pontos críticos. Então, daí, os pontos críticos de f são onde f' de x é igual a 0, né? Ora, o que é que nós vamos ter aqui, né? f' de x é igual a 0 se somente se 3x ao quadrado menos 12x, mais 9 for igual a 0. Então, vamos lá resolver isso aqui, né? Agora eu vou lembrar rapidamente aqui, ó. Vou fazer aqui como rascunho do lado, calculando Bhaskara. Menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c, que é 9. Então, eu vou ter 144, certo? E aí eu vou ter 4 vezes 3, que dá 12, vezes 9, que dá 108. E aí, 144 menos 108 dá 36. Então, eu vou ter que x vai ser igual a menos b, ou seja, 12, mais ou menos raiz de 36, que é 6, e 2 que multiplica o a, que é o 3, né? Diante disso aqui, eu tenho 12 mais ou menos 6 sobre 6, e aí eu vou ter que o x1, 12 mais 6 dá 18, sobre 6 dá 3,
x2 dá 1. Então, as raízes são 3 e 1. Resumindo, ó, isso aqui acontece se somente se x é igual a 3 ou x é igual a 1. São esses dois casos aqui que aparecem para a gente. Resumindo a história, eu tenho pontos críticos exatamente nesses dois lugares. Tá bom? Então, já que depois eu vou ter que esboçar o gráfico, eu já vou calcular juntamente com vocês como é que vai ser esses pontos críticos aqui dentro do nosso problema, né? Então, ó, o que é que a gente tem que fazer? Esse ponto que eu calculei aqui, que é o x igual a 3, eu tenho que aplicar nessa função. Então vai ficar mais ou menos assim, né? Como f de 3 é quem? É 3 ao cubo menos 6 vezes 3 ao quadrado mais 9 vezes 3 menos 1. Né? Isso aqui é igual a 27 menos 9 vezes 6, que dá 54, mais 27 menos 1. Então, eu vou ter 27 mais 27 menos 54 menos 1, que dá igual a menos 1. Né? Porque vai acabar que esse com esse é 54, menos 54 dá 0, sobra apenas o menos 1. E para além disso, né? E o f do outro, né? Que vai dar 1 ao cubo menos 6 vezes 1 ao quadrado mais 9 vezes 1 menos 1. A gente vai ter então o seguinte: 1 menos 6 mais 9 menos 1. Então esse cancela com esse, sobra apenas o 3. Então como isso aqui acontece? Temos os seguintes pontos críticos de f. Então, nós vamos ter os seguintes pontos críticos, né? O primeiro, 3 e menos 1. E o próximo, que é 1 e 3. Como eu vou ter que utilizar isso para o gráfico, eu já vou deixar aqui bem, ó, chamando a atenção para a gente. Estão aqui os nossos pontos críticos. Beleza, galera? Inclusive, já peço a vocês, compartilhem esse vídeo aqui com mais pessoas, deixem curtida também. É importante para que o YouTube acabe entregando, obviamente, esses vídeos aqui do canal, tá certo? E mandem para os colegas de vocês que pagam Cálculo 1, assim ajuda a divulgar esse material. Então, já temos os pontos críticos. Agora, prosseguindo a nossa brincadeira, a gente tem que analisar o que é que vai acontecer, né? Onde é que vai ser crescente, onde é que vai ser decrescente. E também os pontos de máximos e mínimos locais, que vão, isso aqui vai ser tudo feito via pontos críticos também. E para isso a gente tem que fazer o estudo final, né? Então, vamos colocar o seguinte. Agora, realizemos o estudo do sinal da derivada de f. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai fazer uma reta, certo? Eu vou fazer ela mesmo aqui nesse ponto, ó. E aí, eu vou agora usar a dinâmica de um tracejadozinho aqui. Eu vou usar esse lápis rosa. Vamos ver se vai dar certo a nossa ideia. A minha primeira derivada, galera, ela é dada por 3x ao quadrado, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, o nosso a ele é positivo. Logo, tem concavidade para cima. Então, eu vou pegar esse lápis rosa, como eu falei para vocês. Vamos ver se vai funcionar. E vou fazer um pequeno esboço aqui do gráfico rosa. O que é que vai acontecer? Na parte em que o gráfico está acima desse eixo que eu desenhei, que é o eixo x, a função tem valores positivos. E quando está abaixo, ó, negativo. Então, isso quer dizer o seguinte, que essa região que é negativo, a derivada ela é decrescente. Lembrando que é importante recordar que aqui eu tenho ponto 1. Opa! Aqui eu tenho 1, exato. E aqui eu tenho 3, né? Que são os valores que vieram lá do ponto crítico, né? 3 e 1. Então, o que é que a gente vai ter daqui, né? A gente sabe que daí f é decrescente em 1 e 3, que é exatamente esse intervalo em que a minha primeira derivada é negativa. E f é crescente em que intervalo? De menos infinito até 1 e de 3 até infinito. Então, é justamente esse olhar, né? Lembrando, decrescente porque a derivada é negativa aqui,
crescente nessa região justamente porque a derivada é positiva nesse intervalo que apresenta-se aqui para a gente, tá bom? Outro detalhe que é importante. Observem que nesse ponto 1, a derivada sai de positiva para negativa. Então, você vai olhar de onde é que ela sai. Nessa direção aqui, ó. Então, ela sai exatamente de positiva para negativa. Então, você olha de onde ela saiu, que é o mais. Então, você vai lembrar, máximo, local. Então, no final das contas, esse pontozinho que estava aqui, ó, que era o nosso ponto crítico, ele vai ser um ponto de máximo. E aqui, o outro, vai ser um ponto de mínimo. Motivo, professor, simples. A derivada em 3, ela sai de negativo para positivo. Então, você pode escrever a justificativa, né? Além disso, aí vamos colocar até assim, ó. Aqui eu fiz o estudo do sinal, né? Quem gosta de separar aqui por partes, pode deixar bem claro, até colocar centralizada essa informação. Aqui eu analisei os pontos críticos, ó. Aqui foi primeira e segunda derivada. Agora, né, além disso, a gente pode colocar assim, ó. Ademais, ao observar, né, a troca de sinal de F', como em x igual a 1, F' passa de mais para menos, temos que o ponto que a gente já analisou, que é 1, 3, é um máximo local. E como em x igual a 3, F' passa de menos para mais, temos que 3 menos 1 é um mínimo local. Então, estou explicando aqui até como escrever na hora de realizar uma prova. Só que a questão depois pedia que a gente analisasse concavidade e pontos de inflexão. Primeiro passo, vamos analisar juntos a concavidade. Porque o ponto de inflexão depende da ideia da concavidade. E para isso, nosso foco é olhar agora para a nossa segunda derivada, galera. Que é a que está aqui, ó. Então, tem que focar nela, não tem outro caminho. Então, olha bem para a segunda derivada. E a ideia da concavidade, né, o estudo, é analisar quando é que isso aqui vai ser igual a zero. Então, vamos lá. Vamos com calma. Vou colocar assim aqui centralizado, tá certo? Concavidade e pontos, ou ponto, né, de inflexão. Já aqui, bem centralizado. Então, vamos lá. Note que a nossa segunda derivada, que foi calculada lá em cima, ela é exatamente, ó, 6x menos 12. E isso é igual a zero se somente se 6x for igual a 12, se somente se x é igual a 12 sobre 6, se somente se x é igual a 2. Então, a minha segunda derivada ela é igual a zero. E aí, façamos o estudo do sinal de F duas linhas. Para isso, desenhe aqui mais uma vez o eixo, mesma coisa. E observe que a segunda derivada, que já está aqui embaixo na verdade, né? Ela é uma função do primeiro grau, porque aqui não aparece potência 2 em cima do x. Por esse motivo, você pode observar o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui o lápis rosa mais uma vez, que ela vai ser uma reta. E como aqui é um 6, que portanto é positivo, então essa reta vai ser mais ou menos assim, ó, para cima. Logo, a parte que está para cima, né, vai acabar sendo mais. E a parte que está para baixo, menos. E aí o que acontece? Onde a segunda derivada é negativa, ela vai ser côncava para baixo. Então, a gente pode colocar o seguinte, né? Então, como f duas linhas de x é menor que zero
para x menor do que 2, porque tem que lembrar que aqui é exatamente o ponto 2, né, que a gente acabou de calcular ali em cima. Então, f é côncava para baixo nesse intervalo. Em contrapartida, a mesma ideia para o outro, né? Analogamente, f é côncava para cima em 2 até infinito. Ok? E aí, o que é que vai acontecer para a gente ainda, né? Como em 2 a concavidade é alterada, e é em 2 que a derivada segunda é nula, né? Segue daí, que f tem um ponto de inflexão em x igual a 2. Porque lembra que ponto de inflexão, a derivada segunda é nula e muda a concavidade. Aí você agora calcula quem é esse ponto de inflexão, né? Como? Quem é que vai ser o f de 2? Vamos aplicar na função. 2 ao cubo menos 6 vezes 2 ao quadrado mais 9 vezes 2 menos 1 vai dar quem? 8. 6 vezes 4, 18 menos 1, ó. Dá 8 menos 24 mais 18 menos 1. Isso aqui dá exatamente 1. Segue que 2, 1 é um ponto de inflexão. Ok? E aí, galera, a gente já tem tudo, né? Tudo que a gente tá precisando nessa nossa conta, ó. Deixa eu colocar aqui esse símbolo, que é isso que eu vou precisar, certo? Então, esses são os pontos principais. A gente já tem isso aqui lá em cima, mas eu vou só deixar aqui marcado mais uma vez, ó, as informações que são importantes. Eu tenho aqui, ó, os intervalos em que a concavidade aparece, certo? Eu também já sei onde é que ela vai ser decrescente, onde ela vai ser crescente. E é isso que a gente vai utilizar para o nosso gráfico. Então, para o gráfico, me desculpe se não vai ficar a coisa mais bonita do mundo, mas é só por completude da questão. Como é que você faz para resolver essa conta? Vamos lá. Você vai marcando logo os pontos. Por exemplo, vamos começar marcando os pontos críticos, né? Os pontos máximos e mínimos locais. 1 e 3. Então, 1. Depois, 3 menos 1. Depois, 2 e 1, que é o ponto de inflexão. E aí vamos lembrar como é que funciona a dinâmica da concavidade, ó. Concavidade para baixo de 2 para antes, né? Parte negativa. Então, só observar comigo. Deixa eu pegar uma outra cor aqui de lápis. Acho que um azul vai ajudar, não sei. Então, vamos lá. A partir desse 2 aqui, ó, para antes, né? A gente vai brincar assim, ó, concavidade para baixo. Que é um ponto máximo, depois continua. Do 2 em diante, a concavidade começa a ser para cima. E aqui chega num ponto mínimo, e aí continua subindo. Claro que, na medida do possível, seria interessante você calcular também as raízes dessa função. Primeiro, para você saber onde é que f... qual o valor de f de 0, por exemplo. Se eu substituir lá, você vai perceber que o f de 0 dá menos 1. Então, ó, esse local aqui onde ela toca é exatamente o menos 1. Ops, minto eu. Na verdade, deixa eu olhar bem a função. Isso. F de 0 é exatamente igual a menos 1. Então, esse gráfico nem está 100% desenhado, né? Porque se você for seguindo esse padrão, ó, deixa eu voltar aqui, para não cometer equívoco com vocês. Deixa eu só voltar rapidamente. Se você observar bem como f de 0 é igual a menos 1, então, quando x é 0, aqui está o valor de y. Então, o gráfico seria mais ou menos assim, né? Ó.
Opa, não precisa ser necessariamente assim. É que ele volta a subir mais uma vez. Certo? E aí, claro que você teria que analisar quais são esses valores aqui que são raízes, ó. Daria também para poder fazer, mas o nosso foco é que você possa fazer esse esboço mostrando exatamente esses pontos que foram falados aí em cima. É interessante, claro, se possível, marcar esse também, eu coloquei aqui extra para vocês, porque aí ele faz com que a sua função ela fique o mais próximo do real possível, né? Que é exatamente qual o valor quando x é igual a zero, que é onde ele toca o eixo y, tá bom? Mas é isso. Espero que tenha ajudado bem. Agora vamos para as próximas questões, que são as questões que envolvem integrais. A questão número 3, ela nos pede que a gente resolva duas integrais. A letra A é a integral de x mais 1 dx. E aí, como é que ela é resolvida, né? Você vai fazer aqui integral por substituição. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Tome u igual a x mais 1. Quando você toma u igual a x mais 1, já falei em outros vídeos aqui no canal, substituição você vai pegar exatamente aquela parte que está dentro, né? Dentro de uma raiz, dentro de uma função, como seno de alguma coisa, cosseno de alguma coisa e por aí vai. Tomando u igual a x mais 1, né? Então, du vai ser dx. Daí, a tua integral vai ser a integral raiz de u du. Você pode ver ela, obviamente, como sendo isso aqui, ó. E lembrando, né? Você vai somar 1, o numerador vai ficar assim, ó. U, 1 meio mais 1, 1 meio mais 1, mais a constante de integração. Lembre que 1 meio mais 1 é 3 meios, então... Só que isso aqui você vai poder escrever assim, ó. Colocando de novo na notação de raiz, eu acho que fica muito mais legal você brincar assim. Ficaria a raiz quadrada de u ao cubo. E aí você volta e substitui de novo quem é u. X mais 1 ao cubo mais c. E aí está resolvido. Na letra B, temos a integral de e elevado a x mais secante ao quadrado de x dx. E qual a ideia, gente? A gente já sabe muito bem integrar e elevado a x e secante ao quadrado. Então, ó, você pode fazer até assim. Você pode separar em duas integrais. E aí, o que acontece? A integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Certo? E a integral da secante ao quadrado é tangente de x. Isso aqui, mais uma constante de integração. E aí está resolvido. Ok? E por fim, tínhamos a última questão da prova, que era assim. É para você encontrar a área, né? Então, vou colocar assim. É um cálculo de área da região que é limitada pelo seguinte. A função é f de x igual 4x ao cubo, retas x igual a menos 1, y igual a 0 e x igual a 1. Vamos ver o que isso aqui quer dizer. Primeira coisa, sugiro desenho. Não vai fazer outra coisa não. Você começa desenhando. E aí, quando você efetua o desenho, o que é que vai acontecer? 4x ao cubo, as funções cúbicas, elas têm esse formato que eu vou desenhar agora para vocês. Ó. Primeiro, quando x é 0 vai dar 0 aqui. Quando x é 1 vai dar 4, então ela vai estar lá em cima. E quando x for menos 1, ela vai estar lá embaixo. Se quiser usar a derivada para confirmar o que eu vou fazer agora, fica à vontade. Mas você vai ver que do 0 em diante, a concavidade dela vai ser assim, ó. Opa, minto eu. Assim, ó, concavidade para cima. E aí, concavidade para baixo. Então, você vai ter algo do tipo. E, para além disso, está pedindo que seja exatamente na região, né?
x menos 1, x1. Então, eu vou até desenhar aqui com a régua, vai ficar mais claro para vocês. Então, essa região que eu estou brincando aqui. Essa região aqui. E y igual a 0, né? Y igual a 0 é essa altura que está aqui, ó. Ok? E aí a nossa brincadeira é justamente... Deixa eu tirar aqui. É justamente a gente analisar que região, né? Essa é a grande pergunta que a gente pode fazer. Então, exatamente essa região que está aqui, ó. Que é entre o gráfico, esse lado aqui, x igual a 1, e gráfico e esse outro lado que está aqui, ó. Então é o que eu estou pintando aqui de azul para vocês. Eu vou chamar de área aqui de área 2 e aqui de área 1. E a gente pode calcular isso separadamente. Se você usar o fato de que 4x ao cubo é ímpar, então só precisava calcular uma dessas duas e multiplicar por 2, porque elas vão ser a mesma coisa. Mas eu vou fazer passo a passo com vocês. Vamos calcular a área 1 e depois eu calculo a área 2. Então, a área 1, como ela está na parte de cima, né, então é a parte positiva, a gente sabe calcular a área dela. É só calcular a integral. Note que varia de 0, né, 0 até 1. Então, os intervalos de integração vão ser esses, ó, de 0 até 1. E você vai pegar a função que está por cima menos a função que está embaixo. A função que está em cima é exatamente, ó, essa, né, que é a 4x ao cubo. Menos a função que está embaixo, que é a função y igual a 0, então não vai aparecer nada aqui. Então você vai matar só com isso aqui, ó. E aí, integrando isso aqui, agora é a parte mais fácil. Você pode colocar o 4 na frente da integral, eu acho particularmente mais simples fazer isso. E aí vai dar x à quarta sobre 4. Mas, deixa eu ser mais prático com vocês, vai ficar mais simples deixar o 4 lá dentro. Então, integral de 0 até 1. Opa, quando você integra isso aqui, vai dar 4x à quarta sobre 4, que vai cancelar esses dois, né? Vai ficar mais simples. Então você vai ter x à quarta variando, que vai dar 1 elevado a 4, que vai dar somente 1. E agora para a parte da área 2, a gente pega a mesma integral, agora só que os limites de integração é de menos 1 até 0. Opa. E vai ser de menos 1 até 0 justamente porque o menor valor do x, ó, é menos 1 e vai até 0 nessa história. Da nossa função, né? De novo, 4x ao cubo dx, só que vai aparecer um menos na história. Porque a função está negativa nesse intervalo, né? A gente coloca o menos na frente. Tá bom? Seria inclusive equivalente, fazendo a mesma raciocínio da 1, você pegar a função de cima, que no caso é y, igual a 0, menos a de baixo. Então vai ficar menos 4x ao cubo, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então é a mesma coisa. Então, vamos calcular isso aqui. Então vai dar menos essa integral que a gente já calculou ela, né? Que é x à quarta agora há pouco. E aí isso aqui vai dar menos 0 à quarta menos 1 à quarta. Isso aqui vai dar menos 0 menos 1, que dá menos 1, e com menos na frente, 1 também. Então, ó, primeiro deu 1, segundo deu 1. Então, a área total é a soma das duas, né? Então, daí, a área desejada será 2 unidades de área. E aí resolvemos a nossa questão. Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí, o máximo que eu pude, na resolução dessa prova, e aguardo vocês daqui a pouco que eu vou lançar mais provas antigas, né, de períodos antigos aqui para vocês, tá bom? Até mais!